Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por 15 votos a 11 a PEC 10/2022, conhecida como PEC do Plasma. A emenda permitiria a quebra do monopólio estatal no armazenamento e fracionamento do plasma humano derivado do sangue usado na produção de alguns medicamentos de alto valor. No bate-papo de hoje, a gente vai conversar sobre a PEC do Plasma e os impactos que, se aprovada, ela pode vir a ter na saúde pública brasileira. Comigo, nesse primeiro bloco do programa, Antônio Lucena, diretor-presidente da Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Doutor Antônio, que bom estar com você aqui hoje para discutir esse assunto tão importante. Bom dia, Yasmine, bom dia a todos que nos assistem. Queria começar explicando para quem está em casa o que é o plasma e por que discutir a comercialização desse ingrediente do sangue, vamos chamar assim, suscita tanto debate para quem é defensor da saúde pública. O plasma, ele é a parte líquida do sangue. Quando a gente faz uma doação de sangue, aquilo ali é o sangue total. Então, no hemocentro, nós temos o fracionamento desse sangue, onde ele vai gerar uma hemácia, vai gerar uma plaqueta e gera o plasma. Então, esse plasma, apenas 10% dele tem utilização clínica. Já a hemácia e a plaqueta, tudo vai para o hospital, sempre tem muita demanda. E esse plasma, que apenas 10% é utilizado no hospital, é o que a gente chama, o plasma excedente, é aquele que não vai ser usado clinicamente. E esse plasma, ele é uma matéria-prima riquíssima para a produção dos hemoderivados, que são medicamentos obtidos a partir desse sangue, desse plasma que foi doado altruisticamente. E aí nós temos um sistema público hoje, que levamos 40 anos para construir, e hoje ele está bem consolidado, é um orgulho para todo brasileiro. E, paralelamente, a lei do sangue permite que exista um sistema privado, que ele é complementar ao sistema público, já que a saúde é um direito de todos e é o dever do Estado. Então, o sistema privado, ele funciona, como eu falei, de uma forma complementar, e ele fornece os hemocomponentes, a hemácia, a plaqueta e o plasma para os hospitais. E a lei do sangue prevê que o plasma excedente, também do sistema privado, vá para a empresa pública Hemobras para ser fracionado e produzidos os hemoderivados. Esses hemoderivados, que são produzidos a partir do plasma, seja ele público, seja privado, devem voltar para o sistema único de saúde e ser distribuído a quem precisa. É assim que funciona um pouco. E aí o senhor falou da Hemobras, que é uma empresa que foi criada, uma empresa pública que foi criada justamente para trabalhar em cima do sangue e seus derivados, e a importância de ser pública. O senhor já deu uma breve explicação aí, inclusive porque a legislação delimita a utilização do sangue humano, E aí qual seria o impacto de uma aprovação como essa para a Hemobras e para a força que essa empresa pública tem na distribuição desses derivados? Perfeitamente. A Hemobras foi criada justamente para compor esse conjunto de decisões que estão ali na Constituição. Quando a gente diz que é proibida a comercialização de sangue e hemoderivados, caberia, então, ao governo dar uma destinação e dizer como vai fazer para fornecer os hemoderivados. Então, por isso foi criada a Hemobras. Foi criado o Sinazam. O Sinazam é o Sistema Nacional de Sangue e ele é composto dos hemocentros, dos bancos de sangue privados também, do Ministério da Saúde, que o coordena, e da Hemobras, que é a indústria. Então, a Hemobras é essa empresa que é uma resposta da obrigação do governo de fracionar o plasma excedente e entregar os hemoderivados. Então, de cara, essa PEC, ela muda isso. Ela quer que o sistema privado, tenha também a capacidade de fracionar esse plasma que eles geram, Ou seja, já existe aí um desentendimento do que manda a lei do sangue. A lei do sangue está claro, ela diz lá no artigo 14 que o plasma excedente do público ou do privado tem que ser destinado a Hemobras. E eles, mudando a PEC, mudando esse artigo 199, a gente abre o espaço para essa discussão. Então, você vai precisar também
mudar toda essa lei do sangue, que tem essas interdições, mas também, Yasmini, ela traz uma discussão, né, que é um problema, um perigo muito grande, porque você pode abrir outros precedentes, né? Quem está discutindo isso vislumbra que assim, a gente está abrindo as portas para uma discussão no futuro de comercialização de órgãos, de tecidos, porque o sangue é um tecido, né? A parte integrante do sangue é um tecido também. Então, tem toda essa discussão na mesa que a gente não consegue ver onde a gente vai chegar. Por isso que a gente tem muita apreensão nessa condução, principalmente quando você vê que o texto lá da Comissão de Constituição e Justiça, os próprios senadores que participaram da sessão, eles não têm ideia do texto final, o que foi que eles aprovaram, deixaram de aprovar, né? E esse é o nosso maior receio, é de a gente enveredar por um caminho que depois diga, mas não era isso que eu queria, não era isso que a gente pensava. Então, assim, a Hemobras hoje, ela foi pensada, ela está aí, ela está atuante, ela já fraciona o plasma brasileiro, né, hoje de uma forma terceirizada. A partir de 2025 a gente vai começar esse fracionamento nacional e a gente não entende por que essa discussão nesse momento que a gente está na fase pré-operacional. É muito, muito infeliz o momento. Apontando para a possibilidade de órgãos e tecidos virarem produtos, né? O que é bem complicado se a gente lembrar de como era nos anos 80, até os anos 80, ali antes da criação do SUS, e o quanto que se falava de órgãos, né? De desvio de finalidade no transplante de órgãos, muitas vezes, era bem complicado, né? O SUS, na verdade, está numa cláusula pétrea também. Então, quando se tem a ideia de que saúde é direito de todos e dever do Estado, se presume que esse poder vai estar na mão do SUS, né? Então, existe muita discussão aí pela frente. Agora, doutor Antônio, sempre que um setor tem a intenção de privatizar uma empresa pública, eles apontam para a ideia de que essa empresa não está se utilizando plenamente da possibilidade, da capacidade de produção ou de rendimentos. Muitas vezes é focado dessa forma. E um discurso do lobby que tem interesse na privatização desse insumo é dizer que há muito desperdício do plasma. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona quando a Hemobras recebe esse ingrediente do sangue, esse insumo, que é super importante, como é que se trabalha nele para justamente evitar esse desperdício e fazer chegar na ponta do SUS? Olha, gente, você tocou aí num ponto muito relevante. Na realidade, quando essa PEC iniciou a tramitação, essa era a justificativa, de que um relatório do TCU apresentava um desperdício da utilização do plasma excedente. O próprio TCU já se pronunciou dizendo que a Hemobras resolveu esse problema, que era devido a um período que a Hemobras não podia fracionar esse plasma excedente, porque estava na égide do Ministério da Saúde. Já tinha sido da Hemobras, então, em um dado momento, o Ministério puxou para ele essa responsabilidade de fracionar o plasma, não conseguiu, né? E aí tentou por 3 vezes uma licitação, e daí voltou para a Hemobras. Nós contratamos um fracionador, porque nós estamos construindo a fábrica, muita atividade, mas estamos fazendo isso com sucesso, estamos qualificando os hemocentros, e o que é que acontece? Hoje, o nosso maior desafio é ter plasma qualificado para ser fracionado. Isso significa, o nosso plasma, aquele fornecedor dele, tem que ser visitado pela Hemobras, tem que ser avaliado as condições que ele foi produzido. Então, para nós, é extremamente importante ver os métodos que foram realizados, os testes, a rastreabilidade desse plasma, e é uma obrigação da empresa só pegar plasma dos hemocentros que estão qualificados, né? Então, assim, isso leva um tempo, a gente está fazendo isso de uma forma fantástica. Em pouco mais de um ano, nós conseguimos qualificar mais de 60 hemocentros. Isso já nos dá hoje um fluxo de 180 mil litros de plasma por ano, é aproximadamente mais de 1/3 do que o Brasil produz. Então, a velocidade com que está sendo feito isso foi muito grande, é uma resposta muito boa da Hemobras. Isso mostra muita eficiência, o know-how que nós já temos e que a qualidade dos hemocentros da gente são muito boas.
Mas não podemos pegar plasma do hemocentro que ainda não está qualificado. Isso é uma condição da legislação de Anvisa e legislação internacional. Então, eu reafirmo, não existe desperdício de plasma. Existe uma necessidade de qualificação, que é obrigação, seja quem for que vai fracionar, vai ter que passar por essa etapa. E a Hemobras tem feito isso muito bem. Doutor Antônio, a gente está caminhando para o final desse bloco e o senhor já falou um pouquinho, né, de alguns avanços que a Hemobras, alguns investimentos que a Hemobras está fazendo, né, para avançar, inclusive na autonomia cada vez maior da utilização desse material. Agora, me corrija se eu estiver enganada, a Hemobras está em fase final de incorporação de uma tecnologia para que a expectativa é que em 2025 ela possa também fracionar aqui mesmo no Brasil esse produto, essa produção, né? O que mais está por vir para a gente terminar esse bloco com essa expectativa de futuro, contando aí com o bom senso dos nossos parlamentares para manter a saúde nas mãos do SUS e como um direito de todos, né? Yasmine, eu te asseguro que a Hemobras ela é uma joia da coroa. É uma empresa de base tecnológica, então nós temos este ano a inauguração da fábrica do fator 8 recombinante. É uma fábrica que produz uma molécula que existe no plasma, que é o fator 8 ligado à hemofilia. Então, a gente vai estar inaugurando este ano já. Em 2025, como eu falei, os hemoderivados começam o seu processo de produção nacional, parte do fracionamento nacional do plasma. E uma fábrica dessa, ela te dá condições de trazer outros produtos, de fracionar outras proteínas, participar de cooperação com países do Mercosul. É assim que a gente vislumbra, né, uma empresa com uma base muito forte de tecnologia e voltada à população, cujo único interesse é abastecer o SUS. Então, é um modelo que só o Brasil tem. E o Brasil deve se orgulhar disso. A gente tem o maior orgulho de mostrar, eu até chamo vocês, se quiserem conhecer a fábrica, acho que vai ser muito bom, vocês vão se surpreender positivamente. Olha, a gente vai aceitar o convite com certeza, vamos aí para a gente levar para quem está em casa também essa experiência, filmar, trazer uma reportagem a respeito disso. Doutor Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Bate-Papo na Saúde. Eu que agradeço pela oportunidade. O Bate-Papo vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente conversa com Luiz Amorim, presidente do Hemorrio. A gente já volta. O Bate-Papo na Saúde está de volta e hoje a gente conversa sobre a PEC 10/2022, a PEC do plasma. Comigo no estúdio para essa conversa, nesse segundo bloco, Luiz Amorim, presidente do Hemorrio. Doutor Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, para a gente falar dessa pauta tão importante, né? Eu quero começar perguntando para o senhor a respeito desse debate ético, né? Porque nós estamos falando de uma gratuidade, de um produto, vamos chamar assim, que é essencial para a vida, né? De que forma esse debate ético, ao seu ponto de vista, precisa ser discutido e qual seria o impacto disso na desigualdade social se essa PEC caso essa PEC venha a ser aprovada? Bem, o prazer é todo meu de estar aqui. Yasmine, eu agradeço o convite. Acho que, de fato, é um tema muito que está na ordem do dia, né? Uma discussão muito importante a ser travada a respeito dessa PEC. E você tem toda a razão, do ponto de vista ético, ela representa um grave problema. Remunerar doador de plasma, né? Plasma, para quem não sabe, é uma parte do nosso sangue. Quando a gente doa sangue, a gente doa mais ou menos meio litro, que é uma bolsa de sangue, é vermelha e tal, mas ali tem vários componentes que são separados nos hemocentros, no Hemorrio, por exemplo, a gente separa esses componentes, a gente tem os glóbulos vermelhos, a gente tem as plaquetas e a gente tem o plasma, que é a parte líquida e amarela do sangue, aquela cor amarelo dourado. Esse plasma, apenas 20% do que é produzido não, porque quem produz somos nós, somos doadores que produzem, mas quem prepara o plasma, quem separa o plasma dos glóbulos vermelhos, por exemplo, nos hemocentros, esse plasma que a gente prepara, só 20% tem uso terapêutico, transfusional, digamos. O resto é sobra, e essa sobra vai para a indústria, para que a indústria produza medicamentos chamados hemoderivados, que são medicamentos derivados do plasma. Bem, então, a lógica do serviço do sangue no Brasil, do programa de sangue no Brasil, é uma lógica da não remuneração, é a lógica do benevolato, seguindo mais ou menos o que se pratica na Europa e no Canadá e mesmo nos Estados Unidos em relação à doação de sangue. E depois eu volto nesse ponto dos Estados Unidos. Então, no Brasil, entre 44, que foi quando começou o primeiro banco de sangue, como se chamava na época, que surgiu aqui no Rio, em 44,
até 1988, ou seja, 44 anos depois, pagava-se pela remuneração, se remunerava o doador de sangue. Então, as pessoas iam doar sangue e eram remuneradas por isso. E é claro que havia uma série de problemas, e esses problemas chegaram no auge no momento da AIDS, né? Isso foi uma explosão de casos de AIDS por transfusão, e isso de fato chamou atenção porque o programa de sangue do Brasil precisava de uma mudança drástica, e a primeira mudança era a não remuneração dos doadores, que acontecia já há muitos anos, desde o ano de 1944, quando começou o programa. Então, do ponto de vista ético, só para dar um exemplo, existe um filme do Sérgio Rezende, que hoje é um cineasta super conhecido, com uma obra cinematográfica bastante longa. Ele fez um filme chamado Até a Última Gota, no início dos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, que relata a história de um doador de sangue na Baixada Fluminense, que estava desempregado, que escondeu isso da família e que tirava seu sustento da doação frequente de sangue. Ele doava tantas vezes, para receber dinheiro e sobreviver, que da última vez ele saiu da doação, caiu na rua e morreu, provavelmente de anemia aguda. Então isso virou um filme chamado Até a Última Gota. Então, do ponto de vista ético, eu acho que pelo menos do meu ponto de vista, eu diria que do ponto de vista da comunidade que trabalha com a hemoterapia, com a doação de sangue, não é ético a gente pagar pela doação de uma parte do seu corpo, e o plasma é uma parte do nosso corpo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é muito complicado. Ora, eu sou um doador, ainda mais se eu estiver precisando de dinheiro. Eu vou doar sangue, eu não recebo nada por isso, ou eu vou preferir doar plasma, que eu vou receber por isso. É óbvio que existe um risco de desabastecimento. Esvaziamento, com certeza. Da doação de sangue. Então, esse é um grande problema que os hemocentros todos estão discutindo, estão temendo enfrentar, porque, de fato, vai ser um enorme problema, realmente. A terceira é isso, né? A questão ética em si. Se você pode doar plasma e receber, daqui a pouco você pode doar rim e receber, você pode doar coração, já não, porque você não pode doar coração se não tiver morte cerebral, mas o rim você pode doar estando vivo. Um pedaço do fígado, vamos usar esse termo assim, uma parte do fígado é possível doar sem que a pessoa morra. Então, existe esse risco realmente, e isso pode desestabilizar e transformar o sistema de doação de sangue, que no Brasil é um sistema, repito, baseado desde 88, um pouquinho antes da Constituição, mas a Constituição reforçou essa ideia, baseada no benevolato, no anonimato. O doador de sangue no Brasil deve ser anônimo, não remunerado e altruísta. Você acabou de citar uma questão importante, né, de escolher entre doar algo que é remunerado e algo que não é remunerado. Como é que hoje está a situação dos hemocentros, né, do Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, com relação à doação? Em que medida essa situação que o senhor colocou traria um agravamento de algo que precisaria ser melhorado? Se a gente olhar o Brasil como um todo, o Brasil tem hoje 1,8% da população doando sangue uma vez por ano, né? A Organização Mundial de Saúde diz que um país, para ser autossuficiente em sangue, não estamos falando aqui dos hemoderivados, dos medicamentos derivados do plasma, mas do sangue em si, a OMS diz que entre 1% e 5%, dependendo da complexidade do país, da idade média da população. Quanto mais velha a população, mais essa população vai ter doenças, mais vai precisar de sangue. Da complexidade da medicina, países muito pobres, que nem tem rede hospitalar, a demanda de sangue não é tão grande porque as pessoas nem têm para onde serem internadas, etc. Mas um país como o Brasil, eu diria que certamente a gente precisa de mais que 2,5%, eu diria 3% da população doando sangue, e nós temos 1,8%, é menos de 2%. Então, eu acho que a gente precisa melhorar o número de doadores de sangue. O Conselho da Europa, por exemplo, estabelece para os seus países membros que 4% da população deve doar sangue uma vez por ano, 4%. Óbvio, a população europeia é mais velha que a brasileira, mas ontem mesmo vimos uma matéria que a população brasileira está envelhecendo e em 2030 Exato. Seremos um país de idosos. Então, a primeira coisa é essa, nós temos uma população já idosa e nós temos uma medicina que é complexa, talvez não tão complexa quanto a europeia, mas certamente 1,8% é muito pouco. Então, a gente precisa aumentar a doação de sangue. E certamente, óbvio que eu não sei quantificar, mas vai ser um enorme obstáculo para esse aumento que a gente precisa ter para não ficar fazendo apelo, olha, por favor, preciso de sangue, estamos com estoque muito baixo, etc., né? Precisamos da doação regular de sangue. Se houver a possibilidade de remunerar pela doação de plasma, isso vai ser um enorme problema, difícil ainda de quantificar, mas certamente nos afetará a todos. Quando eu digo a todos, é todo mundo mesmo, quem precisa de sangue. Quem está no hospital precisando de sangue, nesse momento tem muita gente, nesse exato minuto, tem gente precisando de sangue em todos os hospitais brasileiros. E você comentou o caso dos Estados Unidos, disse que ia trazer um pouco mais para a gente. Por que é relevante esse exemplo? Nos Estados Unidos, a doação de sangue não é remunerada. É proibido remunerar o doador de sangue. Porém, é possível remunerar o doador de plasma.
Muita gente É pode exatamente isso que está posto, né? Exatamente isso que está posto. Muita gente pode pensar, mas como é que a pessoa pode doar só plasma? Existe uma máquina, que tem um nome complicado, máquina de aférese, o sangue vai, como parece uma máquina de hemodiálise, o sangue vai na máquina e você programa a máquina. Fala, olha, eu quero que fique aqui, por exemplo, glóbulos vermelhos. Então os glóbulos vermelhos ficariam numa bolsa e o resto volta para o doador. Nesse caso é plasma, eu programo lá a máquina, olha, o plasma fica. Então o sangue vai, a máquina separa, né, eletronicamente os componentes, pelo tamanho, pela cor, etc. O plasma vai para uma bolsa e o resto volta para o doador. Então ele doa especificamente plasma. Então, nos Estados Unidos, voltando à sua pergunta, é possível remunerar o doador de plasma. O valor da remuneração, o valor por doação, varia entre 20 e 50 dólares, porque tem cartão fidelidade, se doar, se não voltar, etc., pode chegar a 50 dólares por doação. Mas é na média 30, 35 dólares para cada doação. Quantas vezes as pessoas podem doar plasma por ano lá? 100 vezes. Lembrem, doação de sangue, homem 4 vezes ao ano, mulheres 3. Mas plasma, nos Estados Unidos, 100 vezes ao ano, ou seja, 2 vezes por semana. Nossa, então que impacto com a saúde, né? Eles fazem isso porque eles têm a maior indústria de hemoderivados do mundo. Eles, na verdade, os Estados Unidos é quem regula, de uma certa forma, no mundo inteiro, a oferta de hemoderivados, porque ele tem esse, vamos chamar assim, mercado gigantesco de doadores remunerados de plasma. E aí você está falando de exportação de plasma também, né? Que pode se repetir aqui caso essa PEC seja aprovada, né? E aí a gente vai estar vendo se reproduzir algo muito semelhante com o que acontece na comercialização de alimentos, né? O Brasil é um superprodutor, mas uma população faminta das maiores do mundo, né? Então, isso pode acontecer no Brasil também, né? Ou seja, em vez de abastecer mais, começar a haver uma exportação para a finalidade do lucro da empresa privada e desabastecer ainda mais o mercado interno. Pode acontecer, pode ser que venha uma empresa aqui, monte uma estrutura de doação remunerada de plasma para enviar o plasma para o exterior. É possível, é perfeitamente possível. Quer dizer, é claro que vai depender da regulação dessa lei, de que se essa PEC passar, né, que eu espero que não passe, mas vai depender da regulamentação da lei, mas teoricamente sim, é possível. E como é que você está percebendo a discussão dessa possível aprovação nos espaços qualificados dessa discussão, ou seja, com quem entende do que se trata a doação, a utilização dos insumos que são retirados do sangue? Olha, assim, eu acho que não vi ninguém se posicionar publicamente a favor da remuneração. Tem muita gente que é a favor de outros aspectos da PEC, mas não é a favor da remuneração. Mas o fato é que a PEC passou desse jeito, né? Então, teve apoio parlamentar e os parlamentares representam a população. Então, assim, embora eu, no meu círculo, vamos colocar entre os diretores de hemocentro, os especialistas em hemoterapia, eu não conheço nenhuma posição a favor da remuneração, da doação, realmente não conheço, mas certamente existe. Talvez as pessoas não estejam se manifestando, mas ela deve existir, tanto que a PEC foi aprovada, não foi aprovada no plenário, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o que permite que ela agora vá ao plenário do Senado, se passar, depois vá ao plenário da Câmara dos Deputados. Doutor Luiz, a gente está chegando no finalzinho do programa e eu vou te convidar a trazer uma mensagem para quem está assistindo a gente. Primeiro, com relação a essa PEC, qual é a sua opinião sobre isso, de que forma isso precisa chegar na sociedade e também já aproveitar a oportunidade para convidar a doação, né? Que é sempre importante para o Hemorrio, né? Sempre importante para o Hemorrio, mas quem morar longe do Hemorrio, quem morar no interior, tem outros serviços de hemoterapia. Na página do Hemorrio tem lá onde é que você pode doar, que horas funciona. É claro que eu adoraria que as pessoas fossem doar no Hemorrio, mas podem doar em outros locais também. Por exemplo, no Hospital do Fundão, que é aqui perto da Fiocruz, ou no Hospital do Bom Sucesso, mais perto ainda. Ou, se quiserem, podem ir no Hemorrio, que funciona todos os dias, de 7 da manhã às 6 da tarde, sábado, domingos, feriados. A gente só fecha no dia 1º de janeiro. Esse é o primeiro ponto e a sua outra pergunta foi em relação a... Como é que você espera que seja conduzida essa PEC? Né? De que maneira, qual é a sua opinião? Até aqui eu te perguntei como é que você estava observando essa discussão, né? Eu queria saber a sua opinião de forma da tramitação poder ser revertida, talvez até para chamar a atenção, né, da importância desses insumos, mas como é que você espera que isso seja fechado e conduzido? Eu espero muito que não passe, porque essa PEC quebra um pilar essencial de qualquer programa de sangue, que é da solidariedade, né? Um programa de sangue, assim como um programa de transplante, eles têm muitas semelhanças, muitas similaridades, só funciona se for baseado na solidariedade da população. Eu vou doar sangue porque a população está precisando, alguém pode precisar. Muita gente fala, a gente tem algumas pesquisas que mostram, olha, eu não dou sangue regularmente, porque quando alguém precisa eu vou lá e dou.
mas quando alguém precisa, pode não dar tempo. Imagina um acidente, imagina essas violências que têm acontecido, troca de tiros, etc. Não dá tempo, o sangue tem que ir lá e é em grande quantidade que a gente precisa. Hoje, os traumas mudou muito a abordagem e é muita transfusão. Hoje isso melhora a sobrevida se você transfunde até antes mesmo de chegar ao hospital. Então, para isso que a gente precisa, não dá tempo. A pessoa, quando alguém precisar, eu vou lá doar. Não, a gente precisa de doação regular. Isso quebra esse pilar, né? Que é introduzir essa questão da remuneração do plasma, além das questões éticas, além da questão do risco de desabastecimento, o risco de redução do número de doadores, que já não é grande no Brasil, que já está abaixo do que nós precisamos. Quebra esse pilar, que é o pilar da solidariedade, né? A população doa, é um mecanismo de solidariedade de todos, com relação a todos os outros, a todos nós que participamos da sociedade brasileira. Doutor Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente no estúdio do Canal Saúde hoje, falando desse assunto que é tão importante para a saúde pública brasileira. Obrigado. O Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. No próximo programa, Renato Faria está de volta e a gente se vê aqui pelo Canal Saúde, sempre com um assunto relevante para você. Tchau!